para o 100%? Não falta só 20, né? Então, 20%, que é a metade do 40, vai ser a metade do 200. Certo? Então, desse lado fecha 100%. Pensou assim, Everton? E desse lado aqui, 500. Isso aqui é uma maneira de você fazer rápido, sem usar proporção, né? E às vezes ganha tempo. Aí eu pergunto para vocês, ficou claro ou não essa primeira questão? Ficou claro, pessoal? Sim? Alguma pergunta ou pode prosseguir? Tá assim, né? Para você ver o todo aqui. Engraçado, não dá, né? Roda o celular. Meu celular, ele anda trabalhando lento demais. Fica ruim, tem que botar assim mesmo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou tá de boa? Hein, turma? Pode prosseguir, né? Ok. Tudo bem, então. Então vamos para a nossa próxima questão. Tá? Nossa próxima questão. Então, essa questão nos diz o seguinte, ó. Uma pesquisa feita em 2003 apresentou o percentual de mulheres brasileiras que nunca realizaram exames preventivos. Então, aqui essa tabela trata de percentual de mulheres brasileiras de 25 anos ou mais que nunca realizou exames, né? E aqui tem, ó, 36,4% nunca realizou de mamas, 57,4% nunca realizou mamografia e 20,9% nunca realizou colo de útero. Certo? E aí a pergunta: o percentual de mulheres brasileiras de 25 anos ou mais já realizaram o exame clínico de mamas? Que percentual de mulheres? Eu disse o percentual, né? Que percentual de mulheres brasileiras de 25 anos ou mais já realizaram o exame clínico de mamas? O que é que vocês acham, olhando para esse gráfico? Qual o percentual de mulheres que já realizou o exame clínico? Eu ia De só olhar, novo. né, não? Preciso fazer cálculo. É exatamente o que o Jeová escreveu. Exatamente o que o Jeová escreveu. Precisa de um cálculo rápido, né? Porque aqui, Marcelo, se trata das mulheres que nunca realizaram exames. Mulheres que nunca realizaram exames, né? Como ele quer as mulheres que realizaram exames, então eu olho para o clínico de mamas e percebo que aqui tem 36,4% de mulheres que não realizaram. Então, o que falta para o 100% vai corresponder às que fizeram. Então, qual o percentual de mulheres que... Quanto foi que deu a tua conta, Jeová? 63,6% de mulheres, verdade, já realizaram o exame clínico de mamas. Na sua opinião, de que forma esses dados poderiam ajudar numa campanha de conscientização? Então, aqui você poderia. Essa é uma pergunta muito pessoal, muito tranquila, né? Esse tipo de gráfico pode auxiliar, né, nas propagandas, né? Estimulando as mulheres, no caso, na divulgação, por exemplo, falar, né, que quanto mais cedo você descobre, maior a chance de tratar coisas desse tipo. Então, isso é uma pergunta bastante pessoal, né?
Então, é muito tranquilo também. Ok? Alguma dúvida aqui? Acho que não, né? Aqui, talvez a dificuldade que a gente teria era só de olhar para o gráfico e não prestar atenção na pergunta. E aí não fazer tirar essa conclusão. Você poderia comparar a quantidade de mulheres com essa doença também. Exatamente. Exatamente, Ana. E aí, assim, né, mostrar, também falar sobre a gravidade da doença, né? Questão de número 35. A questão 35, vixe, olha o que aconteceu comigo. Me cortei aqui. Me cortei. Eu inventei de fazer engenharia aqui, cara, para dar essa aula para vocês, ó. Botar um vidro aqui. Irmão, foi nisso agora, ó. Mas não vale nada, não. O tempo passa, né? Analisando a idade de seus. Gente, essa próxima questão, vou fazer igual o menino ruim, eu vou botar na boca. Isso aqui, ó. Entendeu? Gênia. Gente, essa próxima questão, eu coloquei ela de propósito aqui para falar para vocês sobre esse tipo de gráfico aqui, ó. Para você saber identificar, certo? O nome desse tipo de gráfico. Deixa eu fazer uma observação antes de resolver ela aqui, ó. Cortei, velho. Olha só. Vocês sabem que quando eu falo em gráficos de barras, eu estou falando em gráficos que aparecem em barras, né? Assim, ó. Pode ser na vertical, não pode, né? Ou então na horizontal. Atenção que esses nomes, gente, é muito importante vocês saberem, viu? O nome do tipo do gráfico. Então aqui, ó, por exemplo, ela pode estar assim na vertical, na horizontal também, os gráficos, ó. As barras, certo? Então, esse tipo de gráfico, ele pode ser chamado de gráfico de barras ou gráfico de colunas, tá bom? E aí, o que é que acontece sobre ele? Existe um caso particular em que esses gráficos, eles são juntos, certo? Quando eles são juntos, eles recebem um outro nome. Ó, por exemplo, se ele tivesse assim, ó. Se ele tivesse dessa forma aqui, ó, ele recebe um outro nome. Tá juntinho. Que nome ele receberia, né? Ele pode ser chamado de histograma, certo? Ele pode ser chamado de histograma porque ele vai... Aqui a ideia é a seguinte, nesses aqui, a ideia são valores discretos, entendeu? São quantidades discretas. Por exemplo, eu coloco aqui o nome de uma variável, cor de cabelos, entendeu? Por exemplo, né? Mas aqui nesse caso, ó, ele dá intervalos com números aqui, digamos, de 3 a 5, entendeu? De 5 a 8, de 8 a 11, de 11 a 14. Por exemplo. Então, quando ele vem assim com esses intervalos embaixo e as barrazinhas juntas, você chama esse tipo de gráfico, tá, de histograma. E ele tem um detalhe muito importante nele. Tem um outro gráfico de linhas, de polígonos, poligonal, tá? Que está associado a ele e é chamado de polígono de frequência, certo? Como é que você construiria o gráfico do polígono de frequência, né? Você faria o seguinte, ó, preste atenção, que é um gráfico de linhas. Você iria marcar os pontos médios das barras, ó, os pontos médios das barras, certo? E unir esses pontos médios.